Como esse mundo dá voltas, né? O nosso querido, excelentíssimo ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele fez a sua reputação de grande defensor da democracia. Aí agora foi acusado de ser o intermediário entre o Lula e o Vorcaro. O presidente mandou bloquear até 119 milhões de reais das contas. Isso não é à toa. Não sejamos ingênuos, não sejamos bobos. Trump deixa instruções para a destruição do Irã caso ele seja morto. É isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que preparou um plano para destruir o Irã caso fosse assassinado pelo regime em meio a tensões. As declarações ganharam destaque depois do alerta de Israel sobre um suposto plano iraniano para atacá-lo. Em fevereiro de 2026, os Estados Unidos lançaram a Operação Epic Fury, visando enfraquecer o Irã e impedir seu programa nuclear, resultando em ataques a alvos iranianos. O presidente dos Estados Unidos afirmou que deixou um plano preparado para destruir o Irã caso o regime ordenasse seu assassinato. Brasil sofre primeira derrota em ação da Rumble contra Moraes nos Estados Unidos. É isso mesmo. A empresa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Trump Media e a Rumble travam nova quebra de braço com a Advocacia Geral da União na ação contra o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Em decisão proferida essa semana, a juíza Mary Scriven, da Corte da Flórida, contrariou ao pedido do governo brasileiro de arquivar a ação e concedeu mais uma semana para que as empresas respondam ao pedido de extinção da ação apresentado pelo Brasil. Antes da decisão, a Rumble e a Trump Media solicitaram a prorrogação do prazo. O governo brasileiro se opôs ao pedido, sustentando que as empresas tentavam criar urgência artificial para adiar a resposta e que já haviam tido tempo suficiente para se manifestar. Apesar da manifestação do governo brasileiro, a juíza impôs a primeira derrota de Moraes e concedeu novo prazo até 14 de julho para que a Rumble e a Trump Media apresentem resposta ao pedido de extinção. Dino bloqueia 120 milhões de reais em bens de Valdemar por suposto desvio de emendas. É isso mesmo. O ministro Flávio Dino bloqueou cerca de 120 milhões em bens de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, acusado de direcionar irregularmente 21 emendas parlamentares, segundo a Polícia Federal. As emendas eram atribuídas a deputados para esconder o verdadeiro responsável. Dino apontou indícios de peculato desvio e associação criminosa, e além da indisponibilidade dos bens, suspendeu a execução das emendas. O ministro do STF, Flávio Dino, mandou bloquear até 119 milhões de reais das contas de Valdemar da Costa Neto, presidente e líder do PL. Ele também mandou suspender as emendas do partido no Congresso. Para o Flávio Dino, o Valdemar é suspeito de orientar a destinação dessas emendas. Claro, tudo isso há 10 dias do Flávio ser consagrado pelo próprio partido como seu candidato oficial. Eu vou te mostrar como esse erro, porque isso é um erro do Flávio Dino, e eu vou te contar por quê, como esse erro pode ser grave e perigoso para a campanha do Flávio. E como, obviamente, isso é sabido pelo STF, isso é sabido pelo Dino, e isso é provavelmente algo programado. Vamos lá. Segundo o Globo, o Dino mandou bloquear até 119 milhões de reais do Valdemar por 21 emendas sob o crivo dele. Na decisão, o Dino trata o presidente do PL como alguém que, aspas, mesmo sem mandato, age como mandante do direcionamento das emendas. É bom aqui a gente já parar e explicar para você o seguinte: um presidente de partido direcionar emendas é lícito. Aliás, é o que o líder de um partido faz
Todo partido age assim. A própria defesa do Valdemar disse e se manifestou corretamente, dizendo o seguinte: essa decisão do Dino criminaliza a atividade partidária, criminaliza a atividade do líder de um partido, que é justamente orientar a destinação das emendas. O que não pode, ou o que é ilícito, é o seguinte: é você destinar um dinheiro para este empresário ou para este parlamentar e aí esse dinheiro voltar para você. Isso é que não pode. Portanto, orientar a destinação de emenda é lícito. O dinheiro ser devolvido para você, líder do partido, é ilícito. O Dino não tem prova nenhuma. Ele diz na sua decisão: ainda é cedo, está escrito, lendo aqui, ainda é cedo para dizer se esse dinheiro dessas emendas voltou para o Valdemar. E o Valdemar nega que isso tenha ocorrido. Quer dizer, se o Dino assume que ainda é cedo saber se o dinheiro voltou para o Valdemar, a única coisa que o Dino tem agora na mão é o que é lícito, que é um presidente de um partido destinar o valor para esta ou aquela função, para este ou aquele parlamentar. Gente, ou seja, o Dino dá uma decisão dessa, suspende as emendas, bloqueia valores, cria um factoide imenso na imprensa a 15 dias do Flávio ser consagrado o candidato oficial do PL. Óbvio que a gente tem aqui que não ser ingênuo, que não ser bobo, entender que a função ou a ideia ou o desejo do STF é justamente criar um constrangimento no entorno da campanha do Flávio. Seja pelo fato de que outros partidos podem olhar para isso, podem olhar para o Valdemar e falar assim: eu não vou me associar, eu não vou ficar junto dessa campanha com o Valdemar com essa espada na cabeça. Ou pode acontecer de empresários falarem: eu não vou doar para essa campanha, já que o STF está de olho, eu não vou me misturar nisso, quem sabe isso não chegue em mim. Você entende? É nesse lugar, e óbvio, também no lugar de fazer com que a campanha do Flávio seja na imprensa sempre bombardeada, ou partido do Flávio sempre bombardeado por um fato negativo. A gente está aqui há alguns dias esquecidos, não é? De que o Jacques Wagner foi acusado de ser um intermediário entre o Lula e o Vorcaro. A gente está aqui há muitos dias esquecidos, não é? De que o STF é o protagonista do caso Master. A gente está aqui há muitos dias esquecidos de que o Lulinha é o protagonista do escândalo do INSS. Estamos a todos esses dias falando de vídeo disso, de vídeo daquilo, do Valdemar e etc, os fatos todos sempre cercando negativamente a campanha do Flávio. Isso não é à toa. Não sejamos ingênuos, não sejamos bobos. A gente vai trazer o desdobramento em outros vídeos dessa história aqui, mas eu quero que você se inscreva no canal para ficar atento a esses desdobramentos e quero que você deixe o seu comentário. Como esse mundo dá voltas, né? O nosso querido, excelentíssimo ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele fez a sua reputação de grande defensor da democracia, basicamente em 3 pilares: combater as milícias digitais, combater as fake news e proteger a imprensa do discurso de ódio da direita bolsonarista. Esses foram os pilares que basicamente fizeram com que a imprensa batesse palmas para todas as suas ações inconstitucionais, inquéritos legais, perseguição, censura, porque a imprensa via no Alexandre de Moraes o protetor da imprensa. Aí agora, Alexandre de Moraes, imagina a cara de tacho dele ao descobrir que ele era um funcionário, que ele recebia dinheiro de um mafioso que tinha uma milícia digital, que ameaçava arrancar o dente de jornalistas e que tinha um grupo financiado justamente para coagir, intimidar e ameaçar a imprensa brasileira. E não só isso, até diretores de grandes bancos. Isso mesmo, pessoal. Ontem a busca e apreensão feita no Thiago Miranda mostrou, agora de forma irrefutável, que o mafioso Daniel Vorcari e toda a sua corporação ia muito além de fraudar bancos. Ela comprava influenciadores, comprava a imprensa, e a imprensa que não aceitava ser vendida, ele ia lá e ameaçava. Vamos lá. Primeiro, Vorcari pediu dossiê contra o CEO do Itaú. Aqui o cara está pedindo um dossiê para intimidar e coagir o CEO de um dos maiores, se não o maior banco brasileiro. A lista não para. Aí vamos lá. Polícia Federal mira auxiliares de Vorcari e Miranda após nova operação do caso Master. O que é isso aqui?
Eles querem aprofundar nas investigações para descobrir quem era a mão de obra, quem era ali o operário que fazia as ordens sujas de hackear, de descobrir informações de patrimônio, de jornalistas, de influenciadores para intimidar e coagir essas pessoas. Master, PF vê a ação de Miranda semelhante à de A Turma e os Meninos, que é aquele pessoal que fala que vai arrancar os dentes, né, de jornalista. Esse aqui é um publicitário. Eu não sei como que ele não tá preso ainda. Tô achando que o André Mendonça tá pegando muito leve. Thiago Miranda coagiu e intimidou ao menos 2 jornalistas. Veja quem. Que foi a Malu Gaspar e a outra eu não lembro, né? Teve o Lauro Jardim, que ameaçaram arrancar os dentes dele também. Malu Gaspar e Consuelo Diegues, que é aquelas conversas que vazaram, mostrando assim, ó, a gente tem que descobrir alguma coisa com ela, tenta contratar ela pelo grupo Léo Dias, aí ofereceram uma fortuna para ela. A Polícia Federal descobriu também que ele estava pagando influenciadores para defender o Banco Master e atacar o Banco Central. Mas por que eu tô falando isso? O cara que defendia ele, que recebia dinheiro para defender, para bloquear, lembra da mensagem de visualização única, né? E aí você conseguiu bloquear, é ninguém mais, ninguém menos do que o grande defensor da democracia. Imagine a cara de tacho que o Alexandre de Moraes não está numa situação dessa. Ou pode ser uma outra situação, pode ser que ele sabia. É uma probabilidade? Essa é uma possibilidade? Pode ser que ele sabia. Pode ser que o Alexandre de Moraes se tornou um funcionário do Vorcaro através do contrato da sua esposa, justamente porque o Vorcaro tinha feito algum dossiê contra ele. Se é o modus operandi do Vorcaro fazer dossiê contra pessoas para poder controlá-las, quem pode negar que ele não fez um dossiê do Dias Toffoli, do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes, e por isso o Alexandre de Moraes se viu numa situação de ter que assinar um contrato para defender os interesses do Vorcaro. O que mais essas investigações não vão descobrir? E outra pergunta. Malu Gaspar negou. Beleza. Mas e os outros jornalistas? Será que todos negaram? Reinaldo Azevedo, por exemplo. Será que Reinaldo Azevedo negaria uma ajuda do Daniel Vorcaro para defender o Banco Master? Será que tem outros jornalistas que também entraram? Ou outros influenciadores? Ou outros agentes do judiciário? A pergunta é, quais outras pessoas de grande autoridade, de visibilidade no Brasil, tanto funcionalismo público, do governo, do judiciário, de influenciadores, não foram pagos pelo Vorcaro para defender o Banco Master? Quantas outras pessoas a gente vai descobrir? Agora, que esse cara, ele era sim o maior organizador da milícia digital que o Brasil já viu, do discurso de ódio, de ameaçar jornalista. E quem o defendia? Alexandre de Moraes. Esse mundo dá voltas, né? O presidente do PL, Valdemar, deu um pronunciamento que revirou o cenário político brasileiro e trouxe esperança à direita. Valdemar prevê reviravolta sobre Bolsonaro no STF em até 20 dias. Esse foi o pronunciamento do presidente do PL, dizendo que em 20 dias teremos uma reviravolta no caso do presidente Bolsonaro. Eu quero, então, explicar juridicamente para vocês se isso é ou não possível. Sim, isso é possível e vamos recapitular alguns pontos importantes. O presidente Bolsonaro tem uma condenação transitada em julgado, ou seja, não cabem mais recursos. Mas cabe um remédio jurídico que nós chamamos de revisão criminal. E eu sempre defendi que a revisão criminal é sim uma boa saída, é uma boa solução jurídica. E o presidente Bolsonaro apresentou revisão criminal já no STF contra a condenação. E o relator dessa revisão é o ministro Nunes Marques. Vamos só entender o que seria essa revisão criminal e por que ela pode ser uma reviravolta. Nós temos no STF 2 turmas. A primeira turma, onde foi o processo do presidente Bolsonaro e ele foi condenado, e a segunda turma, onde nós temos André Mendonça, Nunes Marques. A revisão criminal tem uma especificidade. O relator da revisão criminal, ele necessariamente tem que ser de outra turma. Por isso que a revisão criminal foi sorteada para a segunda turma, e nesse sorteio caiu com o Nunes Marques. Não poderia ir para a primeira turma, porque é onde foi o processo e a condenação. A revisão criminal tem essa especificidade prevista no regimento interno. Então, o relator da revisão criminal tem que ser da outra turma, segunda turma, e é o Nunes Marques. Só que a revisão criminal não será julgada na segunda turma. A revisão criminal tem como relator o Nunes Marques,
mas ela será julgada no plenário do STF. E, inclusive, aqueles ministros que participaram do julgamento na primeira turma participarão no plenário do quórum do julgamento da revisão criminal. E em que pé nós estamos nessa revisão criminal? Estamos aguardando pauta para julgamento no plenário. Porém, o PGR já se manifestou. Tá? O PGR, que é o Ministério Público, ele tem que emitir um parecer. Nós chamamos o Ministério Público de custos legis. O que significa isso? Ele é o fiscal da lei. Antes de colocar para julgamento no plenário, você ouve o Ministério Público. E o parecer do PGR, para novidade e surpresa de 0 pessoas, é contra a revisão criminal do presidente Bolsonaro. Então, qual é o próximo passo agora? O próximo passo agora é o presidente do STF, que é o Fachin, pautar o julgamento dessa revisão criminal. Qual é o grande problema que nós temos aqui agora? O grande problema é o quórum, porque nós já sabemos que poderemos ter votos favoráveis do Nunes Marques, do André Mendonça e do Fux. O problema é que 3 votos não ganha a revisão criminal. O Fachin é o presidente, então ele não vai votar, ele só vota em caso de desempate, mas você tem Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Zanin, no mínimo 5 contra 3. Esse é o nosso grande problema. É o que o plenário irá decidir. Por isso que essa fala do presidente Valdemar gerou grande comoção. O presidente nacional do PL afirmou nesta quarta-feira que o cenário político pode passar por uma reviravolta nas próximas semanas. Valdemar citou a revisão criminal apresentada pela defesa do presidente Bolsonaro e disse esperar novidades em 15 ou 20 dias. Disse Valdemar: falamos com o Fachin, que é o presidente do STF, que organizou esse negócio do sorteio. Valdemar elogiou o presidente do STF, Edson Fachin, ao comentar o sistema de distribuição dos processos na corte. Fachin é de esquerda, mas é um homem honesto, disse o Valdemar. O relator dessa revisão criminal é o Nunes Marques e o revisor é o André Mendonça. Isso dá esperança? Muita esperança. Mas, segundo o Globo, STF vê poucas chances de revisão criminal de Bolsonaro. Mas aliados mantêm expectativa de reviravolta. A revisão criminal é a nossa única esperança, porque o relator não é o Alexandre de Moraes e não é ninguém da primeira turma. O relator e o revisor são da segunda turma, Nunes Marques e André Mendonça. O problema é que essa revisão criminal será julgada no plenário. E aí, há alguma chance de termos maioria no plenário? Essa é a pergunta, essa é a incógnita. Mas a revisão criminal, eu li a revisão criminal, juridicamente impecável, e é muito fácil defender o presidente Bolsonaro, é gritantemente inocente, nós sabemos os grandes erros jurídicos que nós temos nesse processo, basta ler o voto do Fux, o Fux esmiuçou as nulidades, as irregularidades nesse caso, então uma revisão criminal juridicamente perfeita, mas sabemos tratar-se de um processo político. Fato é que essa fala do Valdemar trouxe expectativas, trouxe esperança a todos. Será que há uma luz no fim do túnel? No mundo político, e esse processo é político, tudo é possível. Eu espero que, de fato, haja uma reviravolta aqui. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e trarei novidades para vocês nos próximos dias. O que teremos é a pauta e o julgamento dessa revisão criminal do presidente Bolsonaro. Agora, esse é o fato que temos que ficar de olho. Um grande e forte abraço a todos. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.